Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Inscrevam-se no canal, pessoal. A sua inscrição é o que faz a diferença. Na aula de hoje, nós vamos abordar a antiga e a nova ordem mundial. Mas o que vem a ser uma ordem mundial? Uma ordem mundial define como se dão as relações econômicas e geopolíticas entre os estados no cenário internacional. Nós estudamos isso a partir da geopolítica. Esta é uma ciência que busca compreender as relações entre o espaço geográfico e a política, analisando fatores como território, disponibilidade de recurso e as políticas dos estados. A antiga ordem mundial tem início no cenário pós-Segunda Guerra Mundial, um período conhecido como Guerra Fria, que ocorreu entre 1947 e 1991. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre duas superpotências que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos representavam o bloco ocidental capitalista e a União Soviética o bloco oriental socialista. Este período foi marcado por uma tensão muito grande entre essas duas potências. Havia o risco de um confronto nuclear, já que as duas potências detinham conhecimento da produção de armamento nuclear. Felizmente, elas nunca entraram em confronto direto, mas apoiavam e subsidiavam conflitos armados durante a Guerra Fria. Esse período foi caracterizado pela ordem mundial bipolar, como podemos observar no mapa. No mapa, o conflito leste-oeste, observamos o bloco ocidental, formado pelos países pertencentes à OTAN, que foi a Organização do Tratado Atlântico Norte, um tratado criado pelos países capitalistas para fazer frente ao Pacto de Varsóvia. Observamos também os países aliados militarmente aos Estados Unidos e os aliados militarmente à União Soviética. E, por fim, os Estados neutros, em sua maioria formado por países do continente africano e os Estados comunistas não ligados à União Soviética, como a China, por exemplo. Observamos também no mapa os principais focos de tensão durante a Guerra Fria, na Coreia, Vietnã, Cuba e Berlim. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas zonas de influência: a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Berlim, capital da Alemanha, foi dividida em evento em que foi construído o Muro de Berlim. Na minha opinião, foi o fato que marcou o início da ordem bipolar. Na nova ordem mundial, os Estados Unidos se consolida como maior potência econômica e militar do mundo. Surge a ordem unipolar. Nesse período, os Estados Unidos ditavam as regras, tanto relacionadas à economia quanto na geopolítica. Nesse período, a Alemanha e o Japão já haviam se recuperado da Segunda Guerra Mundial e se destacavam como economias bem desenvolvidas, mas não estavam preparadas para fazer frente aos Estados Unidos. A Alemanha tinha suas forças militares ligadas à OTAN e o Japão abriu mão do desenvolvimento de armas nucleares. Vale lembrar que a Alemanha e o Japão são grandes economias e que são bem desenvolvidas no que diz respeito
as indústrias na área de tecnologia de ponta. Nesse período, a China ainda estava preocupada com seu desenvolvimento industrial, e a Rússia detinha armamentos nucleares, mas estava enfraquecida economicamente. A ordem mundial contemporânea, ou seja, a que estamos vivendo, é caracterizada pela ordem mundial multipolar. Os Estados Unidos ainda continuam sendo a grande potência econômica e militar, mas alguns fatos ocorridos nas últimas décadas possibilitaram que outros países e blocos de países começassem a sinalizar uma mudança no cenário mundial. Os principais fatores são o surgimento dos BRICS em 2001, que é a sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são países com potencial para se tornarem grandes potências globais até 2050. A crise econômica mundial, iniciada em 2008 nos Estados Unidos, crise que foi iniciada a partir do endividamento público do governo americano, dando origem a uma política de cortes de gastos, o que refletiu em todo o mundo. A superação da crise vivida durante a transição econômica pela qual a Rússia passou. Esse país, com a economia equilibrada e um poderio militar, é um dos países que podem gerar um certo grau de ameaça aos Estados Unidos. E por fim, a China, despontando como maior potência industrial, também é um fato que contribuiu para essa nova ordem multipolar. Estes seriam os principais fatos ligados a essa nova ordem multipolar: o surgimento dos BRICS, a crise econômica mundial iniciada pelos Estados Unidos em 2008, a Rússia superando a crise vivida durante a transição econômica, de uma economia socialista para uma economia capitalista de mercado, a China despontando como uma potência industrial, são fatores que levaram ao surgimento dessa nova ordem mundial multipolar, que é a que vivemos atualmente. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.